Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo do Quebra-Nortes. Hoje estamos aqui com um vídeo um pouco diferente, que será explorar o que é que seria uma eventual tier list de todas as formas de fazer bacalhau em Portugal. Claro que isto é uma tier list que não está inteiramente completa. Se vocês procurarem na internet receitas de fazer bacalhau, de certeza que vão encontrar cenas que têm 997 receitas diferentes para fazer bacalhau, mas não é isso que está em causa. Nós vamos pegar nas formas mais usuais de nós encontrarmos bacalhau, seja feito em casa, seja feito num restaurante. Vamos começar talvez por alterar aqui as nossas tiers, mudar o S até ao D, sendo que o S é a melhor forma de comer bacalhau possível e a D é a pior forma. Para quem não está familiarizado com este conceito de tier list, isto é basicamente uma coisa que é muito aplicada para estratificar coisas boas e coisas más, e é super aplicado em jogos de luta ou até noutro tipo de jogos, mas para dizer quais são as melhores personagens e quais é que são as piores. Vamos começar então por alterar aqui na Tier D, vamos colocar... Tier D será a pior forma de fazer bacalhau possível, por isso vamos pôr aqui a Tier Trash, lixo. Aqui na A será o incrível, ótimas formas de fazer bacalhau. No B vamos colocar bom bacalhau. E na D vamos colocar, por exemplo, não tão bom. Não é que seja terrível, não fica na tier trash, mas também não é uma boa forma de comer bacalhau. Aqui em cima vamos colocar a God tier, ou seja, isto é o bacalhau supremo, o bacalhau digno de um manjar dos deuses. Convém também referenciar que este possivelmente é o vídeo mais polémico que eu já alguma vez fiz no meu canal, e estou a contar que isto cause algum tipo de ataques de ira da parte dos espectadores deste vídeo. Mas, em todo caso, quero-vos lembrar, antes de começarem a gorilar nos comentários e insultarem-se uns aos outros por causa de pataniscas, que estamos aqui para celebrar o nosso amor como portugueses do bacalhau. Vamos começar então aqui pela primeira imagem. Esta primeira imagem é uma imagem do bacalhau à Braga. Atenção, não estou a pôr aqui no bom já, só estou a... Eventualmente vou decidir onde é que eu vou colocar. O bacalhau à Braga é um bacalhau que é feito com muita fritura. Ou seja, é um bacalhau que é frito, só por si, a posta do bacalhau em si é frita. É acompanhado com batatas fritas e tem uma coisa que para mim é a qualidade redentora deste bacalhau, que é a cebola, assim com um toque avinagrado por cima. Eu, por acaso, acho que vou deixar este bacalhau aqui na parte do bom, porque apesar de ser uma ótima forma de comer bacalhau, não é incrível e acredito que não seja a forma mais saudável de comer bacalhau. Nós às vezes quando vamos a um restaurante temos um bocado aquela tendência de pensar o que é que seria... mais saudável para nós comermos, e não é que esta tier list seja necessariamente sobre as formas mais saudáveis, as partes mais boas, mas temos sempre aquela ideia de comparar a carne e o peixe, e temos a ideia que a carne é menos saudável, mais gordurosa do que o peixe, mas esta forma de bacalhau de comer de facto tem tanto óleo que é capaz de estar bem próximo de maior parte dos pratos de carne a nível de gordura. É uma forma de bacalhau que é mais passível de se encontrar no norte, e honestamente eu nem sei se terá outro tipo de nome sem ser bacalhau à Braga, o que é inteiramente possível. Segunda forma de comer bacalhau que nós temos aqui é o bacalhau com broa. Bacalhau com broa, eu acho que vou colocar na tier incrível. É uma forma incrível de comer bacalhau. O bacalhau é assado, depois é posto com grelos ou espinafres. Penso que existem as duas versões deste tipo de bacalhau. E depois leva aquela broa esmagadinha por cima que depois vai ao forno. E é uma forma incrível de comer bacalhau, na minha opinião. O que temos seguinte na lista, temos as nossas pataniscas. Pataniscas eu penso que será um item bastante polémico nesta lista, porque eu entendo que há muita gente que gosta de pataniscas. Pataniscas são basicamente, convém explicar um pouco, pode haver gente que não esteja tão familiarizada com todos os tipos de bacalhau que nós temos em Portugal, nomeadamente espectadores brasileiros, e as pataniscas são uma espécie de polme que é feito com ovo,
com lascas de bacalhau também, e depois são fritas também com ervas aromáticas, penso que será a salsa, não tenho a certeza absoluta. Honestamente, eu não sou o maior fã de pataniscas. Já agora, convém explicar que esta tier list está a ser feita 100% objetivamente de acordo com o que é o meu gosto por diferentes pratos de bacalhau e qual é a minha experiência também em relação a este tipo de pratos de bacalhau, porque isto claro que pode diferenciar sempre de uma pessoa para a outra, no sentido em que podem ter já experimentado as melhores pataniscas da vossa vida, coisa que eu se calhar iria gostar se experimentasse, mas todas as pataniscas que eu provei até agora na minha vida não foram coisas que me satisfizeram assim tanto. Muito honestamente, aqui nas pataniscas eu fico um pouco indeciso entre o bom e o não tão bom. E podemos categorizar isto da seguinte forma, por exemplo, claro que o God Tier e o Incrível, isto seriam pratos que vocês pediriam num restaurante, ou seja, mesmo quando God Tier, obviamente é mesmo face à vossa comida preferida, imaginem que a vossa comida é francesinha, mas neste restaurante oferecem uma opção de bacalhau que está na God Tier, seria algo que vocês iam escolher também definitivamente para colocar ali. Em relação ao Incrível, também são comidas extremamente boas, são coisas que vocês peçam de facto no restaurante, são coisas que vocês pagam com o vosso próprio dinheiro. Ou seja, vão ao restaurante, veem o menu e veem que uma das coisas que mais vos agrada de lá é um tipo de bacalhau da Tier Incrível e vocês estão dispostos a pagar por isso. Bom, para mim, seria algo que vocês, por exemplo, quando estão em casa, a vossa mãe faz o jantar e faz um destes pratos de bacalhau e vocês ficam super satisfeitos. O não tão bom é mais aquela coisa que quando vão jantar, lá está, num jantar de família ou a casa de amigos, tem aquilo, se tiverem outras opções não vão escolher aquilo, mas também, se tiverem só esta opção, comem, não ficam assim tão agradados, mas pronto. Não é como a Trash Tier. A Trash Tier aqui, neste caso, é uma coisa que nós nem tocávamos, nem pensávamos em tocar. E eu, neste caso, vou deixar as pataniscas aqui na lista do não tão bom, depois de ter feito esta análise para mim próprio e de ter pensado um bocado mais sobre quais seriam... Qual seria a lógica por trás destas tiers? Por isso vou deixar aqui no não tão bom as pataniscas. A seguir temos o bacalhau à Brás. O bacalhau à Brás é um bacalhau feito em panela com batata palha, a famosa batata frita pala-pala, é uma tara de sabor. E é colocado ovo mexido também para dar aquela consistência mais unida entre as lascas de bacalhau e a batata frita. Honestamente não é uma forma de comer bacalhau que eu adoro, mas acho que é uma coisa que eu posso pôr na tier de bom. Primeiro por causa da consistência, eu gosto da consistência, a batata palha adiciona uma boa consistência ao bacalhau à Brás e as azeitonas também dão assim aquele toque para cortar ali um bocadinho o sabor, por isso acho que sim, acho que vai ficar na tier list do bom. A seguir temos o que eu penso que seja a sorda de bacalhau. E eu peço desculpa a todos os espectadores alentejanos que estejam a ver isto, mas a sorda de bacalhau para mim é tier trash. E isto é uma coisa que eu não consigo comer e ficar satisfeito. Qualquer tipo de sorda, não é só a sorda de bacalhau. Qualquer tipo de ensopado, que seja colocarem o pão na água e depois cozerem aquilo tudo junto com, seja peixe, seja carne, eu nem sei muito bem do que é que se faz todos os tipos da sorda, mas aquele pão ensopado para mim é uma consistência horrível que eu não consigo compactuar com este tipo de culinária ou de experiência gastronómica. Em seguida temos uma foto que será o bacalhau à espanhola. Não sei se vocês conhecem todos este tipo de bacalhau, mas este tipo de bacalhau é feito com batatas cozidas e tomate e é feito cozido numa panela. E eu tenho uma relação muito estranha com este tipo de bacalhau à espanhola, porque durante muitos anos eu sempre que ia à casa da minha mãe, ela gostava imenso de fazer esta receita porque ela adora isto e ela achava que fazia isto extremamente bem. E a minha mãe é uma excelente cozinheira, mas este é o único prato
que eu não consegui gostar. E durante muitos anos eu nunca quis fazer a desfeita à minha mãe, dizer, olha, se calhar está na hora de começares a fazer outro prato quando eu venho a casa. Então, montes de fins de semana que eu ia lá, eu acabava sempre por levar com o bacalhau à espanhola, que era uma coisa que eu não gostava assim tanto. Depois, eventualmente, também acabei por lhe dizer. Ela também me dizia de vez em quando assim, vou fazer bacalhau à espanhola, queres para hoje? E eu dizia, não mãe, se puderes fazer outra coisa também agradeço. E ela foi compreendendo ao longo do tempo. Assim sendo, bacalhau à espanhola vamos colocar na tier. Estou aqui um bocado dividido entre o não tão bom e o lixo completo. Porque não é uma má forma de fazer bacalhau. A única coisa que eu acho que não combina assim tão bem é a cena do tomate junto com as batatas, junto com o peixe. Que teria tudo para dar uma combinação boa, mas infelizmente neste tipo de... Eu penso que é o mesmo tipo de peixe, eu acho que não combina mesmo nada bem. Eu acho que vou mesmo deixar aqui na tier trash do bacalhau, que é uma coisa que eu não gosto mesmo. A próxima entrada na lista é o bacalhau, só estou a colocar aqui para decidir melhor, não estou a pôr já no bom ou no incrível, mas este é o bacalhau cozido que nós fazemos no Natal. Obviamente este bacalhau, para quem não sabe como é que é, nós temos uma tradição em Portugal, que é todos nós, penso eu, ou a grande maioria dos portugueses come bacalhau no dia de Natal, no dia de 24 para 25, à ceia, e é um bacalhau feito cozido, com batatas cozidas, com ovo cozido. Há pessoas que colocam cenoura também, há pessoas que colocam grelos, há outras pessoas que colocam espinafres. Isso fica um bocado ao critério de quem está a confeccionar o prato. E eu penso que este prato ganha imensos pontos, quanto mais não seja pelo valor nostálgico de ser o bacalhau do Natal. E sei que há muita gente que quando chega ao Natal, se tiver outra oportunidade, não come o bacalhau cozido do Natal. Mas para mim é uma coisa que... É que mesmo que vocês não comam, o bacalhau tem de estar na mesa para ser Natal. Senão não é Natal. E digam-me já agora nos comentários se houver algum de vocês que tem uma ceia de Natal em que não tenha bacalhau na mesa. E vou deixar aqui na tier do incrível. Só um bacalhau incrível. A seguir temos o bacalhau com todos. O bacalhau com todos é praticamente a mesma coisa do que o bacalhau do Natal. A única diferença é que tem grão. E a única diferença é que não tem esse valor nostálgico também associado, por isso vai para a tier do bom. Eu acho que ainda consegue haver mais discrepância entre um e outro. Talvez a tier do não tão bom. Porque o prato em si é bom, mas este acaba por ter aqui uma posição mais elevada só mesmo por causa da nostalgia do Natal. Não, mas vamos colocar no bom. É um bom prato de bacalhau. Para quem gosta de grão de bico. Para quem não gosta de grão de bico, não vale nada. Bacalhau espiritual. Bacalhau espiritual é uma espécie de um bacalhau com natas, no qual os ingredientes por dentro são um bocadinho mais triturados, ou seja, não tem as batatas não são tão crocantes e não têm tanta consistência. É tudo um bocado mais triturado e leva cenoura também pelo meio, que é uma coisa que o bacalhau com natas não leva. O bacalhau espiritual, a melhor experiência que eu tive de sempre foi uma vez em Lisboa, em Alfama, num tasquinho que uns colegas mesmo levaram a comer, e de facto comemos um bacalhau espiritual incrível. E eu acho que vou colocar o bacalhau espiritual na tier do bom também. Bacalhau na brasa. Bacalhau assado na brasa. Este vai ser o nosso primeiro God tier. Bacalhau assado na brasa é das melhores formas de comer bacalhau possível. E eu acho, aliás, que qualquer coisa assada na brasa é das melhores formas possíveis de comer qualquer coisa. O bacalhau assado na brasa, por norma, também quando é feito, vem acompanhado com batatas a murro. E as batatas a murro também levam este bacalhau para um patamar que de facto se destaca de todos os outros bacalhaus, ou de todas as outras formas de cozinhar bacalhau que nós temos. Batatas a murro, para quem não sabe o que é, são umas batatas assadas, depois são colocadas dentro de um papel de prata e é-lhes dado um murro para elas ficarem um pouco mais amassadas e com uns grãozinhos de sal grosso por cima que se
embrenham melhor nas batatas, entram melhor nas batatas por causa delas terem levado o murro e terem ficado ligeiramente mais esmagadas. Por isso sim, sem dúvida que isto fica na God Tier. A seguir temos empadão de bacalhau. Eu não sei, eu acho que nem tenho muito a dizer sobre o empadão de bacalhau, porque um empadão, toda a gente sabe o que é um empadão, é basicamente uma cena montada com puré de batata e que depois vai ao forno e fica um bocado gratinado por cima. Eu pessoalmente não gosto nada da consistência do puré de batata, mas também não acho que seja uma coisa horrível. Lá está, se eu fosse jantar à casa de alguém e encontrasse um empadão de bacalhau, comia uma dose generosa de empadão de bacalhau, sem dúvida. Não ia repetir, mas também não ia dizer que não conseguia comer. E obviamente que isto também não era uma coisa que eu faria com nenhum, nem que fosse uma açorda de bacalhau, nenhum prato na casa de um convidado eu iria dizer, olhem, desculpem, mas isto eu não consigo comer todo. Isso acho que é uma falta de educação e é uma coisa que não se faz. Mas se fosse uma açorda de bacalhau eu ia comer o mínimo possível para dar a entender ao anfitrião que gostei da comida, quando de facto não estou assim muito para aí virado. A seguir temos o arroz de bacalhau. O arroz de bacalhau é bastante tricky. Porquê? Porque existem muitas formas diferentes de fazer arroz de bacalhau. E claro que aqui nós estamos a considerar a melhor, ou seja, se estamos a falar de um arroz de bacalhau, estamos a falar da melhor forma de arroz de bacalhau que vocês já comeram na vida inteira. E existem tantas formas diferentes de fazer arroz de bacalhau que eu acho um bocado difícil classificar este prato. Mas não me agrada assim tanto a mistura do arroz com o bacalhau. Porque é um tipo de coisas que é assim, por exemplo, se estivermos a falar de um arroz de marisco, ok, um arroz de marisco é perfeito. Há poucas outras coisas que vocês consigam fazer com o marisco que seja tão bom como fazer um bom arroz de marisco. Ou seja, se estivéssemos a fazer uma tier list de marisco, o arroz de marisco definitivamente estaria aqui, ou talvez até aqui. Mas o bacalhau não é uma coisa que encaixa assim tão bem com o arroz, e na minha opinião existem imensas outras formas de cozinhar o bacalhau que ficariam muito melhor do que metê-lo em arroz numa panela. Por isso vou deixar aqui na parte do não tão bom. Estou a ver que estamos aqui bastante divididos no momento, com a quantidade de pratos que temos nas tiers fracas e nas tiers boas. Isto é um resultado que até está a ser surpreendente para mim. A seguir temos um prato mais típico alentejano, penso eu, que é a sopa de bacalhau com espinafres. Normalmente é uma sopa que também vem com bastantes coentros, que é uma coisa que eu não gosto assim tanto. No entanto, eu até consigo reconhecer que a sopa de bacalhau com espinafres tem bastante potencial, principalmente com os ovos escalfados, fica uma maravilha. E lá está, não é uma coisa que fique confusa com as consistências do arroz ou puré de batata, coisas assim. Tem uma boa consistência esta sopa porque é feita só com batata cozida, ovo escalfado, bacalhau, espinafres, coentros e outros temperos que eu não faço a mínima ideia o que é que são, porque eu nunca fiz isto em casa, mas acho que vou colocar a sopa de bacalhau na tier do bom. Definitivamente é uma coisa que eu iria comer e sentir-me mesmo satisfeito por ter comido. Em seguida, bacalhau com natas. Bacalhau com natas é um pouco semelhante ao bacalhau espiritual, mas, como eu disse quando estava a falar do bacalhau espiritual, as batatas são um pouco mais... não são tão trituradas, ou seja, são um pouco mais crunchy, dá mesmo para uma pessoa mastigar e se sentir satisfeita com o bacalhau com natas. No entanto, eu acho que não poria o bacalhau com natas na tier do incrível, punha na tier do bom e talvez melhor do que o bacalhau espiritual. Ok, vamos organizar aqui a tier do bom para ser este o melhor prato da tier do bom até agora. Por exemplo, eu acho que podemos colocar o bacalhau à Braga, está bem, primeiro. A seguir colocaria o bacalhau com natas, sem dúvida. A seguir o bacalhau com todos. E entre o Brás e o espiritual, muito honestamente, eu prefiro o espiritual. E colocaria a sopa de bacalhau e espinafres aqui mesmo no fim.
A entrada seguinte que nós temos é soufflé de bacalhau. Soufflé de bacalhau é aquele tipo de coisa que vocês fazem em casa para impressionar uma visita e dizem que fizeram um soufflé com o pior sotaque francês que consigam fazer. E que depois acaba por não ser uma coisa assim tão boa de comer, porque eu não sei se vocês já alguma vez comeram um soufflé de alguma coisa, mas a minha experiência é que um soufflé é muito mais arivento do que propriamente comida. É aquela coisa que vocês metem uma colher, metem aquilo à boca e parece que aquilo se desfaz na boca e não fica nada. E a maior parte dos soufflés que eu comi também de bacalhau ou o soufflé de outra coisa qualquer, é muito difícil encontrar o ingrediente principal no soufflé daquilo que as pessoas dizem que ele foi feito. Por exemplo, vamos imaginar, lá está, que é um soufflé de frango. Eu nem sequer sei se isso existe. Vai ser praticamente impossível encontrar o frango no meio do soufflé e o soufflé vai saber ligeiramente a frango. Pelo menos esta é a opinião que eu tenho do soufflé. Por isso vou colocar definitivamente na tier do não tão bom. A seguir na lista temos um prato que é bastante popular, principalmente mais durante o verão, a salada de bacalhau com grão. Para quem não gosta de grão de bico, este prato está obviamente no trash. Este prato não seria comestível para quem não gosta mesmo de grão de bico. E eu por acaso gosto bastante de grão de bico e acho que é uma salada ótima para comer durante o verão, porque é uma cena fresca, tem tomate, tem cebola, o bacalhau é cru, tem azeitonas, é um prato bastante bom, por isso vou colocar aqui na tier do bom também. E este pequeno pratinho que nós temos aqui, típico aqui num potezinho mesmo, não é um pote, é uma malga tipicamente portuguesa, mesmo coisa de tasco. O que nós vemos aqui é punheta de bacalhau. A punheta de bacalhau, para quem não sabe o que é um prato com bacalhau cru, ou seja, uma espécie de ceviche, ou quase não bem tão equiparado ao carpaccio, mas nem ao sashimi, mas mais comparado talvez ao ceviche. E eu sou completamente doido por qualquer tipo de prato que contenha peixe cru, principalmente se for ligeiramente avinagrado, e eu acho que a punheta de bacalhau é definitivamente God tier. Porquê? Ponham-me qualquer tipo de entrada à frente, se me puserem um prato de moelas, se me puserem uns pimentos padrão, se me puserem qualquer coisa, e se tiver lá um pratinho de punheta de bacalhau, eu definitivamente vou primeiro à punheta. Não tirem esta frase fora do contexto. Aliás, vamos alterar aqui também esta parte da God tier e vamos transformá-la em God tier. E se não percebeste esta piada, podes desligar o vídeo agora e bazar. Não, estou a brincar, não precisam desligar o vídeo. A próxima entrada que temos na lista são os bolinhos de bacalhau. Bolinhos de bacalhau é uma forma bastante popular em Portugal de comer bacalhau e é nomeadamente uma das entradas mais usadas para aperitivos, assim como os croquetes e os rissóis. Muito honestamente eu quero pôr os bolinhos de bacalhau acima das pataniscas. E isto sim pode ser uma opinião muito pouco popular, mas eu prefiro de longe um bom bolinho de bacalhau a uma boa patanisca. E lá está, aqui estamos a falar de bons bolinhos de bacalhau, ou seja, tudo que está aqui vocês têm de considerar que são os melhores bolinhos de bacalhau que vocês já comeram na vossa vida. Porque maus bolinhos de bacalhau, amigo, trash tier, não valem nada. Aquele tipo de bolinho que uma pessoa come e nem sequer encontra lá o bacalhau, esqueçam isso não dá. Mas um bom bolinho de bacalhau, assim com umas lascas a sentir-se mesmo lá dentro, aí sim, acho que podemos perfeitamente colocar na lista do bom. Já estamos quase no final da nossa tier list, temos apenas mais 2 entradas e esta entrada é bacalhau à lagareiro. Para quem não sabe o que é o bacalhau à lagareiro, deve conhecer certamente o polvo à lagareiro. É muito parecido com o bacalhau na brasa, que está aqui na God tier, e vem também acompanhado pelas batatas a murro, exceto que muitas vezes é feito em forno. E, por exemplo, um polvo à lagareiro num forno de lenha é das coisas mais divinais que vocês podem comer em Portugal em qualquer altura da vossa vida. Por isso, o bacalhau à lagareiro
eu vou considerar que está aqui também na tier do... Estou um bocado indeciso entre a COD tier e a tier do incrível. Acho que vai ficar aqui na tier do incrível. E por fim, temos aquilo que é, ou que me parece ser, o empadão de bacalhau. Empadão de bacalhau, muito honestamente, para mim, vai para a tier do não tão bom. Mais uma vez, porque é um tipo de prato que mistura puré de batata com bacalhau e, por muito que seja gratinado no forno e que até fique com aquela camada crocantezinha por cima, não é a mesma coisa do que... Há tantas melhores utilidades para o bacalhau. Se uma pessoa vai comprar um lombo de bacalhau, pode fazer tantas outras coisas melhores, porque é que haveria de estragar com um empadão de bacalhau? Não faz sentido nenhum. E aqui temos, caros espectadores, esta foi a minha tier list do bacalhau. Isto foi um template que eu criei também num site chamado tierlists.com e vou colocar também este link na descrição deste vídeo para que vocês possam fazer as vossas próprias tier lists de todos os pratos de bacalhau que eu mencionei aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostarem e se considerarem que este vídeo foi algo extremamente importante para o desenvolvimento da nossa espécie humana e da nossa identidade como portugueses, deixem um like no vídeo. Não se esqueçam também de subscrever ao canal e vemo-nos no próximo vídeo do Quebra Nortes. Não o percam, porque nós também não.